todos devem ter já ouvido falar de Data Warehouse, né? E se perguntar qual a diferença do Data Warehouse para o Data Mart, é necessário, é obrigatório, não é? Né? Então, alguns defendem a necessidade e a importância do Data Warehouse, né? E outros dizem que ele pode, muitas vezes, fazer o projeto ficar mais burocratizado, mais demorado. Eu diria que ambos têm razão, dependendo das circunstâncias, né? Então, o Data Warehouse é visto como um repositório corporativo de todas as informações gerenciais da organização, e o Data Mart é um subconjunto desse Data Warehouse. Seria um universo menor, mais restrito e normalmente departamental. O Data Mart trata um assunto específico e o Data Warehouse contém todas as informações gerenciais da organização. O cubo, nós já comentamos, né, que ele é um apelido que o pessoal da tecnologia costuma dar à base de dados multidimensional. E a base de dados multidimensional é uma estrutura de organização dos dados, de armazenamento, para ficar mais performante, né, mais performática a consulta, as extrações. Metadados também é um termo que está bastante envolvido no assunto de BI, e ele representa a característica do cubo, né? Não obrigatoriamente os dados, mas ele vai ter aí o esqueleto, a estrutura dessa base de dados multidimensional, dizendo quais colunas, quais dados fazem parte desse arquivo, né? Que são métricas, que são dimensões, como é que que nomenclatura nós vamos dar a cada uma dessas colunas e assim por diante. O termo dimensões e métricas também sempre é bastante utilizado, né? Sendo as métricas aqueles elementos que a gente pode somar, subtrair, dividir, tirar média, assim por diante, né? E dimensões são os elementos que a gente usa para agrupar essas métricas. Depois, nos exemplos mais adiante, talvez fique mais claro. Drill down é um processo de expansão. Normalmente, os painéis de um software de BI apresentam dados bastante sumarizados, bastante resumidos, e na medida que o usuário quer detalhar essas informações, ele vai partir para um processo de drill down que está presente em todos os softwares de BI, né? Isso é uma característica comum, né? Um recurso bastante interessante para chegar do nível sumarizado até o nível mais detalhado disponível no Data Warehouse ou no Data Mart. Okay? E por fim, Data Mining também é um assunto bastante presente nas discussões de BI, mas aí já exige técnicas mais aprofundadas, exige conhecimentos estatísticos mais rebuscados para poder usar um software que tem esse recurso de Data Mining, né? Não são todos os softwares de BI que possuem esse módulo, esse recurso. Diferenças, né? Então, entre a ferramenta de BI e aplicativo ou sistema de BI. Claro que é um tema controverso, mas eu diria que a ferramenta é o software que não traz análises prontas, que é apenas um recurso para que o usuário elabore os seus gráficos, elabore as suas análises, seus indicadores, da maneira como ele livremente imagina a melhor forma, né? Então, a ferramenta é o software que dá essa liberdade, essa possibilidade. Já o aplicativo, ele normalmente está voltado para algum assunto, né? Um aplicativo de BI voltado para indústria manufatureira, ou voltado para hospital, ou voltado para uma gestora de plano de saúde, ou para uma transportadora, ou assim por diante, né? Então, ele já traz indicadores específicos daquele ramo de atividade, né? Embora ele tenha também uma ferramenta de software por trás, mas ele já tem os indicadores desenhados de forma que o usuário sai usando, né? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Ele sai usando de uma forma mais rápida, porém perde um pouco de flexibilidade para ele criar as suas próprias formas de visualização. Gerador de relatórios e ferramenta de BI. Também é uma coisa que anda bastante casado, né? Há uma expectativa forte de que as ferramentas de BI tragam um recurso de geração de relatórios, mas não obrigatoriamente tem que ser assim, né? Hoje nós vemos muitos aplicativos de gestão que têm gerador de relatório embutido, porém ele tem algumas contraindicações, né? Algumas desvantagens, e
normalmente bate no conhecimento técnico do usuário, né, que não tem domínio do banco de dados, não sabe de quais tabelas exatamente extrair os dados, quais são as colunas que ele precisa. Né. E o segundo aspecto que desfavorece o uso do gerador de relatório é que normalmente ele está conectado à base de dados transacional, e aí se ele puxa ou formata um relatório para o qual ele precisa de dados de alguns meses, de meio ano, isso vai fazer com que ele faça uma leitura muito pesada, muito intensa, e pode prejudicar a performance do restante dos usuários do sistema, né? Porque aí está exaurindo aí os recursos do servidor ou do banco de dados, né? E na ferramenta de BI a gente já tem aquela estrutura separando os dados transacionais dos dados gerenciais, e a ferramenta de BI, via de regra, trabalha em cima dos dados gerenciais para não atrapalhar o usuário operacional. E o Data Warehouse e Data Mart, né? Nós já mencionamos que o Data Warehouse significa o repositório corporativo, ao passo que o Data Mart normalmente é um repositório departamental, um repositório de um assunto específico, né, com dados do Data Warehouse ou diretamente do sistema de gestão. Então, tivemos no passado aí dois respeitáveis estudiosos do assunto, né, onde o Ayman ele recomenda que todo projeto de BI tenha um Data Warehouse formatado, né, e o Kimball já é um pouco mais light, mais democrático. Ele diz que não obrigatoriamente precisa disso, né, que as bases gerenciais também podem ser extraídas do operacional. Então, dependendo do tamanho do projeto, dependendo das características do projeto, da homogeneidade ou heterogeneidade das origens de dados, o Data Warehouse é usado, né? E tem determinadas situações em que o projeto é mais simples, não há necessidade do Data Warehouse. Aqui, então, a gente mostra novamente um diagrama com Data Warehouse, né, onde obrigatoriamente entre a base transacional e o cubo existe esse repositório corporativo. E se não tiver o Data Warehouse, então os cubos recebem dados diretamente das bases transacionais. Okay? Só para ilustrar esse entendimento. Bom, o que um software de BI pode oferecer? Aqui apenas alguns exemplos de recursos, mas no dia a dia a gente vê as novidades aí sendo apresentadas pelos softwares de BI e as próprias práticas de gestão acabam fazendo com que essa lista cresça ano após ano. Bom, aqui temos vamos dizer, um painel de controle de um software de BI que analisa alguns indicadores, né, com uma ilustração tipo velocímetro, né, o gauge, como a turma fala bastante, né, pode ter gráficos dos vários tipos, pode ter relatórios, né, aqui do BXB Master, uma exibição um pouco mais modesta, né, mas aí cada software tem a sua característica com suas imagens. E assim, para sumarizar, então, vem essa pergunta, né? O software de BI, ou um projeto de BI, cabe somente em organizações com fins lucrativos? Claro que não, né? Instituições governamentais, entidades filantrópicas, certamente também, quando tem um volume grande de dados, gostariam de ter um recurso de BI, né? Porte da organização, claro que outrora, até pelo custo de um projeto, era privilégio só de empresas de grande porte, mas as empresas menores também precisam, e hoje em dia nós estamos buscando atender todos os portes de organização. Da mesma forma, em todos os ramos de atividade é necessário, né? E para concluir, então, né, voltando ali à famosa pergunta, quando é que eu posso implementar um software de BI? Claro, do ponto de vista técnico, eu preciso ter dados consistentes armazenados em alguma base de dados. O gestor ou o consultor precisa saber aonde que a empresa quer chegar, ou a organização o que precisa, quais são as informações necessárias. E, por fim, aquela velha máxima, né? O que fazer com esses dados?